Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues e esse é o primeiro vídeo de uma série bem divertida, às vezes nem tanto, dependendo do filme, onde vamos revisitar os maiores clássicos que passavam na sessão da tarde na Globo e no cinema em casa do SBT. E nada melhor que começar com um dos maiores sucessos dos anos 90, que é o filme Twister, de 1996. E como em julho desse ano a continuação desse filme será lançada com o nome Twisters, nada mais justo falarmos sobre o filme que deu origem a essa aventura nos cinemas e na TV. Lançado em 10 de maio de 96 nos Estados Unidos e em 20 de junho no Brasil, Twister passou pelas mãos de diversos cineastas de blockbusters, como Robert Zemeckis, de Volta para o Futuro, Tim Burton, de Edward Mãos de Tesoura e Batman, James Cameron, de Titanic e até John Carpenter. Só que a Constant Production procurou Steven Spielberg para comandar o projeto, porque, né? Tem cara de Spielberg esse projeto, tanto que depois o diretor de ET passou a ocupar o cargo de produtor executivo. Porque ele estava muito ocupado com o Mundo Perdido e a Amistade naquela época. E decidiu chamar o amigo de longa data do Spielberg, que era o Jan de Bont, sei lá. É um diretor neerlandês para comandar o projeto. De Bont já vinha de um sucesso estrondoso no cinema de ação com Velocidade Máxima, aquele filme maravilhoso do busão com o Keanu Reeves e a Sandra Bullock. Então nada melhor que usar as habilidades em cenas de ação, já que o diretor neerlandês foi diretor também de fotografia de Duro de Matar, Máquina Mortífera 3, Instinto Selvagem do Paul Verhoeven, para comandar o projeto. Quem escreveu a primeira versão do roteiro desse filme foi Joss Whedon, queridíssimo Joss Whedon, que destruiu Liga da Justiça, mas fez os maravilhosos Os Vingadores, nem tanto maravilhoso Vingadores Era de Ultron, e Jeff Nathanson. Só que ele foi reescrito depois por completo por Michael Crichton, de Jurassic Park, e Anne-Marie Martin, sendo esses dois últimos os nomes que aparecem nos créditos do filme. Os Estados Unidos são conhecidos por diversos fatores que nesse vídeo não precisam nem ser mencionados, né? A gente não precisa falar sobre isso. Mas um desses fatores é o alto índice de tornados que dominam a região centro-oeste do país, principalmente nos estados de Oklahoma, Missouri, Illinois, Kentucky e Indiana, tá? E para quem não sabe, só uma pequena aulinha aqui, um Telecurso 2000, que eu pesquisei, não que eu saiba, eu tive que pesquisar também, tá? Valeu, Serjão. Pra quem não sabe, os tornados, diferente dos furacões, são formados na Terra e acontecem quando uma coluna de ar que gira muito rápido se liga ao mesmo tempo a uma nuvem de chuva e ao solo. Daí eles são classificados de acordo com a escala Fujita, os bons e velho F1, F1, e até o F5, que tem um poder extremamente destrutivo, tá? Tanto que em 2013, em Oklahoma, um tornado dessa escala devastou uma de suas cidades, destruindo bairros inteiros. Mas o maior tornado já registrado nos Estados Unidos ocorreu em 1925, que percorreu 352 quilômetros atravessando Missouri, Illinois e Indiana, causando a morte de 695 pessoas e ferindo mais de 2.000 pessoas. Tanto que ele é conhecido como o monstro de 3 estados. Tá? É uma história bem curiosa, depois vocês dão uma pesquisadinha para conhecer um pouco. Os tornados são bem previsíveis e um fenômeno bem interessante da natureza que, apesar do seu poder destrutivo, são realmente incríveis. Moro aqui nos Estados Unidos, não acompanhei o tornado porque eu moro bem longe, mas para quem tem a oportunidade de ver bem de longe, tá? Para não correr risco, para não correr perigo à toa, é um fenômeno muito interessante de se acompanhar. Tem vários vídeos no YouTube, tem vários vídeos aí na internet para vocês poderem procurar. E por isso mesmo que nos Estados Unidos existem caçadores de tornados, pessoas que literalmente caçam esses fenômenos com o intuito de estudá-los e aproveitar a alta carga de adrenalina também. E é com esse contexto que aí partimos para o filme. Vamos falar agora sobre o filme. O filme acompanha a trajetória de Bill Harding, vivido por Bill Paxton, que Deus o tenha, um meteorologista que parte para Oklahoma para encontrar sua ex-noiva Jo, vivida pela Ellen Hunt, uma
alucinada líder de um grupo de caçadores de tornados e que precisa ser convencida a assinar os papéis de divórcio, dos quais se recusa a assinar por não aceitar o pedido de separação do Bill. Atitude que é mostrada de forma sutil, aliás, isso eu acho bem bacana, tá? De uma forma bem sutil, quando ela esconde a aliança de casamento que ainda usa. Isso eu acho uma sacada legal do Jan de Bont. Ele é um bom diretor, não é assim, um diretor incrível, não é um diretor maravilhoso, mas eu acho que ele tem grandes pérolas, e essa é uma delas. É um detalhe bem sutil. Aí que vem também a maestria dele ser um bom diretor de fotografia, isso ele é realmente. Mas ali ele mostra que sabe dirigir um bom ator, que sabe dirigir uma cena belíssima. E essa cena, ela é bonita, ela é singela, sutil, passa muito rápido, questão de 2 segundos a cena, mas ela é bem sutil. Então, após a cena trágica da morte do pai da Jo por um F5 que até introduz o filme em 1969, somos apresentados a uma agência meteorológica que nos conta que no contexto do filme estamos vivendo uma onda de tornados que não acontece há décadas naquela região dos Estados Unidos. E que acaba sendo a oportunidade perfeita para Joe e sua equipe colocar vários sensores, que eles chamaram de Dorothy, dentro de um desses tornados, para que assim possam prever quando esses monstros da natureza são formados. E podendo salvar milhares de pessoas nessas regiões que infelizmente todo ano tem um número bem significativo de mortes, e isso é real. Mas para colocar esses sensores é necessário ficar a uma distância curta do tornado e torcer ali, cruzar os dedos literalmente para que o tornado sugue esses sensores. Só que nesse meio tempo conhecemos a equipe de Jonas Miller, vivido pelo Cary Wells, que é um americano genérico aí, de segunda divisão do cinema, que mesmo com muito investimento, porque ele tem patrocinadores, ele tem um investimento muito forte, e ele ainda persegue os instintos de Bill. E aí sim que eu vou falar o porquê desses instintos. Eu acho bacana, mas é extremamente simplório. Então vamos lá para a análise do filme que eu vou fazer agora. Twister é um filme gostoso de se ver, tá? É um filme bem gostoso, divertido, a trama é bem simples, ela não tenta em nenhum momento ser complexa e suas explicações são bem simples, o que deixa até didático demais e extremamente expositivo. Exemplo dessa exposição é logo na cena inicial, lá na introdução que eu falei pra vocês, da morte do pai da Jo, da personagem da Ellen Hunt, que ele tá vendo a porta balançando. A porta tá balançando, o furacão lá, que é um F5, mais destrutivo. E ele começa a gritar, a porta não vai aguentar, a porta vai abrir. E ele sai correndo e fica segura a porta e começa a gritar: eu não vou aguentar, a porta vai abrir, tá muito forte, ai meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Ele fica gritando na frente da filha pequena. Imagina o trauma dessa criança ao ver o pai gritando, segurando a porta. Cara, não precisava disso. Não precisava mesmo, tá? A cena, ela já tá aparecendo pra gente. Não precisava colocar o pai, não precisava colocar o ator gritar que nem um maluco, que nem um doido, gritando: a porta vai abrir, a porta vai... eu não vou aguentar, eu não vou... Não, a gente já tá vendo o desespero. Não precisava. Na verdade, era uma cena que, se não tivesse diálogo nessa parte, acho que seria melhor. Teria muito mais impacto. Mas esse tipo de exposição acontece a todo momento do filme, tá? Não é só nessa parte. Outro fator negativo que eu acho é a conveniência. Logo após a introdução do filme, temos o tema principal do longa, que é composto pelo Mark Mancina, um compositor de longa data. Se não me engano, ele morreu. Se não me engano, tá? Agora, infelizmente, eu não fiz essa pesquisa. Que logo nos dá o tom aventuresco e heróico do personagem do Bill Paxton, que aqui se sente muito à vontade, ele tá numa zona de conforto,
tá super de boa, super tranquilo, e só deixa a câmera focar ali no rosto dele carrancudo, típico ali dos filmes dos anos 90. Afinal de contas, tivemos ali Missão Impossível focando muito na cara, nas caras e bocas do Tom Cruise. Então por que não fazer isso com o próprio Bill Paxton, né? Só que com isso a história justifica as conveniências com um aspecto simples do personagem principal: instinto. Meu Deus, não. Dá vontade de morrer. É como colocar a boa e velha conexão neural como um ex-máquina da trama. Chato demais. Muito chato. Porém, é empolgante quando eles partem pra caçada ali do tornado. Isso eu acho muito bacana. Isso eu acho muito legal. Porque começa a tocar vários clássicos do rock, como Humans Being, do Van Halen, Long Way Down, do Goo Goo Dolls, ou No One Needs to Know, da Shania Twain, sabe? Então, isso eu acho uma sacada muito boa. A escolha da trilha sonora é basicamente perfeita, tá? As atuações são medianas, Ellen Hunt tá bem à vontade, aqui como uma obcecada e carismática, e isso nos mostra também como é incrível a Ellen Hunt atuando, tá? Ela é realmente uma atriz fabulosa. E ela incorpora esse instinto de aventura como ninguém. Com o olhar baixo, ao não querer enfrentar os problemas pessoais, afinal todas as cenas... Reparem, quando vocês forem assistir, todas as cenas em que ela precisa discutir alguma coisa, em que ela precisa trocar uma ideia com alguém, enfrentar alguém, um problema que bate de frente com ela, por exemplo, na questão de divórcio, quando ela encontra o Bill, o olhar dela é só pra baixo. Porém, quando eles decidem ir pra trás, caçar o tornado, a expressão dela muda completamente. Então, o olhar dela muda pro alto. Sabe? Isso são sacadas legais da personagem, e garanto que isso foi uma montagem perfeita da própria Ellen Hunt, tá? Isso é muito bacana, isso é muito legal, isso se chama desenvolvimento de personagem, coisa que nenhum dos outros personagens do filme tem, tá? Ela é a única que tem. O Bill, ele só muda de opinião. Na verdade não é que ele muda de opinião, ele redescobre o amor pela Jo, e é isso. Só. Os outros personagens não tem nada. Nem os coadjuvantes têm desenvolvimento, tá? E como a gente tá falando de um filme de ação americano dos anos 90, e sabemos que nesses filmes tem algumas pérolas, algumas curiosidades, como por exemplo, todo filme dos anos 90 de ação desse tipo tem um overacting. Tem lá um cara que é hiperativo, tem lá seu alívio cômico, né? Mas isso é muito mais típico ali nos anos 90. E quem faz esse papel aqui é o Philip Seymour Hoffman, outro ator que também, que Deus o tenha, que faz esse papel. Só que assim, na moral, é chato. Chato pra cacete. Esse é um dos personagens mais insuportáveis dos anos 90. A todo momento precisa falar uma frase engraçadinha, uma piadoca estadunidense chata demais, é que nem eles deviam dar risada na época. Mano, é muito chato de verdade. Só que assim, não vamos falar só coisa negativa do filme não. O filme não é feito só de fator negativo. Tá? Ele consegue ser empolgante, é um filme gostoso, é um filme empolgante. Os efeitos especiais desse filme são realmente incríveis. A Industrial Light and Magic, que fez esses efeitos, tanto visuais quanto práticos do filme, ela tá realmente de parabéns de verdade. Ele é empolgante também porque, a cada 5 minutos aparece ali um tornado, os caçadores vão atrás do tornado, por isso a escolha feliz da trilha sonora para poder acompanhar essa aventura. E uma coisa legal, uma coisa bem curiosa, assim, é que o Jean de Bont, ele escolheu misturar os efeitos por computação gráfica junto com os efeitos práticos. E aí, meus amigos, vem aí uma coisa muito interessante, olha só. A galera fala geral de Nolan.
Todo mundo fala alguma coisa de Nolan. Christopher Nolan é isso, Christopher Nolan, ele é o cara que quer ficar falando sobre efeitos práticos. Porra, o cara plantou um milharal inteiro pra filmar 3 cenas de Interestelar. Meu amigo, Jan de Bont destruiu um bairro inteiro da cidade de Wakita. Ele destruiu só pra fazer uma cena de 10 minutinhos. A cena dura acho que quase 10 minutos, nem isso. 10 minutos. Destruiu uma cidade. E causou ali um prejuízozinho ali de milhões de dólares. Tá? Então assim, menos pra falar de Nolan, tá? Aqui eu vou defender um pouquinho Nolan. No final, se desconsiderarmos o roteiro horroroso, os diálogos expositivos, as interações forçadas e sem química de alguns coadjuvantes, Twister pode ser aquele filme atemporal em termos de simplicidade, adrenalina, direção competente do neerlandês Jan de Bont, que, convenhamos, só tem Velocidade Máxima e Twister como boas coisas em seu currículo, né? A conclusão que eu tiro é que Twister, ele é um filme pipoca. Ele é um filme pipoca, né? Tá lá, porra, tô sem fazer nada. Vou assistir Twister. É um filme gostoso, é um filme legal, curtinho, 1h40 só. E tá de bom tamanho. É 1h40 que passa muito rápido. Esse filme era pra ser um pouco maior, uma curiosidade. Eles fizeram cortes terríveis, passaram a Tramontina no filme. Porque ele era pra ser muito mais longo. Só que como ele tinha sido classificado para maiores de 18 anos, principalmente essas cenas de discussões do Bill e do Jonas, em que tinha muito palavrão, muitas palavras bem forçadas ali, eles decidiram cortar o filme, e aí ele ficou com 1h40 de duração. Sobre a continuação, em julho desse ano, Twisters será lançado como uma espécie de soft reboot, protagonizado pelo Glenn Powell, que é o americano genérico mais lindo da atualidade, Kiernan Shipka e Anthony Ramos. O longa é dirigido por Lee Isaac Chung, cineasta vencedor do Oscar por Minari. O que espero desse filme? Que ele seja no mínimo divertido, tá? Que ele seja no mínimo divertido e com bons efeitos especiais. Porque se ele tiver, meu amigo, os efeitos especiais capengas, como alguns filmes de um estúdio grande hoje em dia, aí fica difícil, né? A gente tá falando de um filme que tem a mesma temática, vai mostrar tornado, vai mostrar tudo isso, e o longa de 1996 foi extremamente competente nisso e tem efeitos especiais muito melhores até que filmes atuais, tá certo? Mas, ao todo, não espero muita coisa não. Tá certo? Então, nota para Twister de 1996, 5 de 10, tá bom, né? Combinado? É isso. Galerinha, espero que tenham gostado. Deixa o joinha, curta a nossa página, curta as redes sociais do Patusca Nerd. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o meu Twitter, que é o Thiago Rodbar. Pode ir lá seguir o meu Twitter, tem lá um calzinho legal. Tem o nosso Spotify com todos os episódios do nosso podcast. Então aproveita bastante. E eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Esse é só o primeiro de muita coisa que tá pra vir por aí, de muitos vídeos, de uma série bem legal que eu tô muito feliz em poder iniciar, tá certo? Então um beijinho no coração de todos vocês e tchau!